Esse podcast nasceu em conversas que não foram públicas, em histórias que não foram contadas em voz alta, em encontros que me atravessaram sem que ninguém estivesse vendo. E por muito tempo, eu senti que essas histórias ficam sempre entre quatro paredes. Então, de onde que nasceu a ideia, né? Eu cresci cercada por mulheres. Eu fui criada por mulheres. Aprendi a existir observando mulheres. Minha mãe, minha irmã e agora minha filha. E ao longo da vida, eu encontrei muitas outras. Mulheres gigantes, mulheres fortes, mulheres cansadas, mulheres que seguiam mesmo sem saber como. Encontrei em mim pedaços de muitas delas. E se eu estou inteira, é graças a essas histórias. Esses encontros fantásticos que a vida me proporcionou. Que bom, né? Então, o que me fez criar esse espaço? Eu percebi que muitas dessas histórias femininas importantes não têm palco. Elas não têm microfone, elas não viram manchete, mas quando elas alcançam outras pessoas, elas mudam vidas. Então eu comecei a me perguntar, e se a gente criasse um espaço para ouvir essas histórias como elas são? Então, o que esse podcast não é? Esse podcast ele não é sobre mulheres perfeitas, não é sobre sucesso polido, e não é também sobre dar conta de tudo. Ele não é sobre performance. O que, na verdade, ele quer ser é um espaço de escuta, de verdade, trocas sinceras, sobre as partes bonitas e as partes que são difíceis de existir, sobre o que nos consome, sobre o que nos mantém inteira e também sobre aquilo que nos desmonta. Então, o que vem pela frente? Ao longo dos episódios, nós vamos conversar sobre corpo, trabalho, saúde, exaustão, escolhas, beleza, maternidade, limites e recomeços. Não com especialistas inalcançáveis, mas com mulheres reais. E maneiríssimas, diga-se de passagem. Talvez você se reconheça em algumas dessas histórias. E talvez você se sinta menos sozinha. Sei, talvez você descubra algo novo sobre você mesma. E se isso acontecer, esse espaço com certeza terá cumprido seu papel. Eu criei esse podcast porque encontrei em mim pedaços de todas essas mulheres que cruzaram o meu caminho. Eu percebi que muitas dessas histórias ficam sempre entre quatro paredes. E esse espaço nasce para ouvir mulheres reais. Não perfeitas, não prontas, só reais. O básico bem feito, sabe? Mas uma coisa é certa. Antes de começar a ouvir outras mulheres, eu com certeza precisei começar escutando atentamente, com muito respeito. E essa dancinha aqui, ó. Ai, gente, vai ter tanta coisa doida aqui. Se depender de mim, esse espaço vai virar uma doideirinha. Doideirinha boa, respeitosa, digna de ser postada nas redes sociais. Esperam? Estão esperando muito de mim, gente. Espera muito não, tá? Espera muito não, porque, ó, sou bem maluca. Só. Crazy Life.